Oi meninas, tudo bem? Bom poder conversar com vocês de novo. Tudo bem que é por um vídeo aqui, mas vamos lá. Vocês me fizeram algumas perguntas sobre a questão de empreender, né? A primeira pergunta é o que me motivou a empreender e o que me motiva agora. O que me motivou a empreender foi uma necessidade de mudança, né? Eu fui demitido do trabalho, eu já tinha começado um movimento e aí eu intensifiquei. Então, eu sabia o que eu não queria mais, que é trabalhar dentro de uma organização. Eu sempre tive um desejo de ter meu próprio negócio. E aí eu coloquei toda a minha energia naquele momento de mudança que estava acontecendo. E fui empreender em algo que eu já tinha como bagagem. Então, uma escolha que eu fiz foi empreender em algo que eu já tinha muito conhecimento, que é a área de recursos humanos. Hoje, o que me motiva é a questão ainda correlacionada com mudança, é inovar, porque inovar é uma forma de repensar, né, as formas. Eu acho que o que me motiva muito hoje é a inovação. Então, nós vivemos um momento onde a gente está mudando muito o contexto da consultoria. O Go Winners, que é a próxima pergunta, é um contexto desse. Então, a inovação é uma coisa que me motiva, até porque nós vivemos um mundo de intensa mudança. Então, a forma como eu fui educado e o que eu construí a minha carreira antes de empreender já não funciona mais hoje. Então, ter que repensar isso é uma coisa que gera uma energia bacana para mim. De onde vem a ideia do Go Winners? Ela vem da proximidade que a gente teve depois de 2014 com jovens recém-formados ou ainda universitários. Na ocasião, a gente teve contato com o Thiago, que hoje é um dos sócios da consultoria, e essa experiência de contatar o jovem, ver um pouquinho da realidade dele, chamou atenção. Aí em 2014 também eu vim morar em Brasília e comecei a me aproximar dos movimentos de inovação, startups que estavam acontecendo aqui em Brasília. Então, conversando com os jovens, vendo a dor deles, isso mais o contexto de um desejo que o próprio Tiago já tinha de fazer um trabalho com o jovem, por uma experiência que ele tinha, a gente juntou. Porque eu digo que quando você vai empreender, acho que um dos grandes segredos é você ouvir bastante e tentar conectar as coisas. Pelo menos é a forma como eu enxergo isso. Então foi assim que surgiu a ideia do Go Winners, dessa proximidade, né, que a gente teve com os jovens. Mas é um processo em construção ainda. O Go Winners vai fazer 2 anos no começo do ano que vem e já passaram 300 jovens pelo programa. Mas nesse exato momento a gente está reconstruindo a forma do programa para o ano que vem. Então já vai ter uma mudança bem grande. Tendência de mercado de trabalho. Eu acho que a tendência principal do mercado é você ter ciclos mais curtos, né, de transformação, de mudanças dos negócios, e em função disso dispara uma série de mudanças nas organizações, na forma de se olhar o trabalho. Um exemplo disso é o próprio trabalho remoto. Hoje eu estou aqui conversando com vocês, eu trabalho o negócio está em Piracicaba, mas eu fico em Brasília. Eu sou uma pessoa de relacionamento e trabalho hoje em casa. Não que eu não tenha a possibilidade de trabalhar no co-work, já fiz isso um pouco, mas hoje até por uma questão pessoal, eu resolvi estar mais próximo da minha família, dos meus filhos, enfim. Então, são tendências que a gente vai começar a ter. O envelhecimento da população é uma outra tendência. Com isso, novos negócios vão surgir. A forma de se ter o contexto dos negócios, as estruturas vão ter que ser repensadas. Né? Você vai ter um cliente diferente, porque com a população mais velha, o consumo vai estar concentrado nessa população. Então, novos negócios vão surgir também em função disso. Essas eu acho que são algumas tendências, né? A questão também da sustentabilidade. É, Acho que isso vai ser algo que já vem há muito tempo, mas vai ganhar um impacto muito maior. A gente está vendo alguns movimentos, né? Questão da poluição dos oceanos, energias renováveis, enfim. Eu acho que isso vai intensificar. Aí você pergunta por que eu acho isso? Hoje você tem um Bill Gates, por exemplo, investindo nisso. Né? Um cara que tem uma visão bacana tal, e investindo num contexto, através da fundação dele, em coisas que têm um impacto para o mundo como um todo, tentando devolver um pouquinho de tudo aquilo que ele conquistou no decorrer da história dele como empreendedor. Dificuldade de empreender. A minha maior dificuldade hoje de empreender é empreender à distância. Então, apesar de ser algo que
isso vai potencializar no futuro. Inclusive, essa semana eu tive uma oportunidade de falar sobre isso numa live. Eu já estou sentindo essa dificuldade há 2 anos. Mas isso também, eu acho que esse é o grande lance do empreendedor. Uma dor, não, um problema também é uma possibilidade. Então, há 2 anos eu venho trabalhando como trabalhar sozinho, não tendo esse perfil, tendo que meu negócio estando à distância. Então, achando formas de conduzir isso da melhor forma que eu posso. Não tenho todas as respostas, mas eu estou aprendendo muito com isso. Então, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, para quem empreende, a dificuldade é uma possibilidade de mudança. No meu caso, como isso é um estímulo, então para mim, apesar de eu sentir as dores de ter que fazer esse trabalho à distância, eu preferiria muito mais estar no relacionamento, porque esse é o meu ponto forte, me gera um aprendizado. E esse aprendizado eu transformo isso dentro do contexto dos negócios, que a gente trabalha com pessoas. Como isso vai ser uma tendência, de certa forma a gente está antecipando algo que vai acontecer e já está acontecendo em alguns segmentos. Conselho para quem quer empreender, qual seria? É difícil, porque eu particularmente não gosto de ficar dando conselho, né? No sentido de, eu acho que cada um tem o seu contexto do que quer para sua vida. Mas, como vocês estão falando no contexto de empreender, eu acho que a pessoa que vai empreender, o primeiro conselho é ela entender que não tem como você terceirizar a responsabilidade, por exemplo, para um chefe, para o cliente. Quando você vai empreender, você tem que resolver problemas, não criar problemas. Eu acho que um conselho que eu deixo é: repense a forma como você trata as coisas hoje. Se você terceiriza muito, isso é uma coisa que você vai precisar mudar. Por quê? Porque se você se propõe a empreender ou resolver um problema de alguém, eu entendo empreender muito relacionado com resolver problemas das pessoas, da sociedade, enfim. Você não pode terceirizar a responsabilidade para o teu cliente, para o teu funcionário. Você tem que ser um solucionador, um facilitador dessa solução desse problema. Eu acho que essa é a dica maior que eu deixo para quem quer empreender. Se responsabilizar. Empreender, para mim, é possibilidades de conexão, falando dos meus motivadores. Hoje eu olho para o César, entendo que estabelecer conexões com as mais diversas pessoas, os mais diversos pensamentos possíveis, isso me gera um aprendizado muito grande, uma troca muito grande. Então, eu poder contribuir de alguma forma com isso, para mim significa que eu vou conseguir empreender mudando ou transformando essas relações através do estabelecimento das conexões. Isso para mim hoje é o que é empreender, possibilidades de conexão. Daqui 10 anos, como eu me vejo, criando novas formas de pensar os negócios e principalmente conectar as pessoas. Eu me vejo assim. Como isso seria no concreto eu não sei, porque eu prefiro viver um dia de cada vez. Mas eu sei que eu vou estar fazendo isso de alguma forma. Então é isso, gente. Obrigado aí. Beijão, meninas. Espero que vocês tenham sucesso aí no trabalho de vocês. Até mais, hein? Valeu.